Olá, eu me chamo Larissa Vanessa Principal Martins e sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos e Engenharia da Universidade Federal do Paraná. Meu orientador é o professor Dr. Paulo Henrique Siqueira e o título da pesquisa é a utilização das técnicas splines de Bézier e redes neurais artificiais para estimativas de diâmetros e volumes de troncos e sortimentos de madeira. Então, como problema de pesquisa, ele trata, então, a comparação e desempenho de algumas técnicas com funções de afilamento utilizadas no setor florestal. Conhecer a forma do fuste é fundamental, assim a colheita das árvores pode ser planejada de forma eficaz, determinando o padrão de corte ideal para otimizar a produção de madeira. Devido a isso, a descrição do fuste tem sido bastante estudada para se buscar uma maior precisão nas estimativas de volume, o que é importante para uma gestão sustentável de recursos. Então, ressaltando dessa maneira, o trabalho busca comparar o desempenho das redes neurais do tipo Multilayer Perceptron em relação ao estudo da aplicação da spline de Bézier e ainda comparar com funções de afilamento mais utilizadas no setor florestal. Então, como questionamento, se a utilização dessas novas técnicas podem ser mais precisas. Objetivo geral. Então, comparar as técnicas de redes neurais artificiais. Vamos utilizar, então, a Multilayer Perceptron com a spline de Bézier e também com as funções de afilamento. Aqui estão os objetivos específicos, de uma forma mais generalizada também. Então, realizar uma revisão bibliográfica sobre spline de Bézier e redes neurais artificiais do tipo MLP, aplicar ambas as técnicas para a estimação de diâmetros, volumes de troncos e afilamentos dos fustes, e buscar relatos de experiências sobre a utilização de spline de Bézier e redes neurais artificiais no setor florestal. Por último, então, comparar o desempenho, vantagens e desvantagens de cada técnica utilizada, então, com relação à função de afilamento utilizada já no setor florestal. A justificativa desse trabalho. Então, esse estudo é motivado pela busca de técnicas para estimativas mais acuradas, estudos que podem estabelecer a máxima utilização dos troncos, buscando uma otimização para que se maximize o volume e minimize os resíduos. Então, esse trabalho está dividido em capítulos. Temos a introdução. O capítulo 2 apresenta o levantamento bibliográfico entre as técnicas estudadas, além de conceitos importantes para o estudo da área florestal. O capítulo 3 vai expor detalhes sobre os trabalhos correlatos que envolvem as duas técnicas aqui citadas. O capítulo 4 vai falar sobre os métodos e descrever o levantamento dos dados. O capítulo 5 apresenta o estudo aplicado e seus resultados comparativos. Contudo, o capítulo 6 traz a conclusão do estudo. E no capítulo 7 temos as considerações finais e os resultados obtidos, além de perspectivas quanto a trabalhos futuros. Então, aqui está uma divisão geral da estrutura do trabalho a ser realizado. Nem todos os capítulos foram finalizados, mas vão ser basicamente divididos assim. Introduzindo. Então, o fuste é a parte do caule desprovida de galhos e ele é compreendida então entre o solo e as ramificações principais. Segundo Molinari, o manejador procura maior precisão nas estimativas de volumes para atender à demanda de mercado, com o objetivo de tornar a produção sustentável e mais lucrativa. Contudo, já existem modelos consagrados e praticados por empresas florestais, como as equações de volume e funções de afilamento, que já são muito utilizadas, mas muitas dessas técnicas apresentam um comportamento previamente definido. Esses modelos podem ser tendenciosos e apresentarem níveis de erro inaceitáveis,
Por isso, novas pesquisas estão ganhando destaque, dentre elas as redes neurais, pelo treinamento da rede e a sua maior flexibilidade e modelagem com a complexidade das relações entre as variáveis. Hoje em dia, o setor florestal ele tem um grande avanço tecnológico. Com as tecnologias aliadas ao setor, temos à disposição drones, GPS de alta precisão e a utilização de máquinas potentes. E está sendo estudado, desenvolvido muitos métodos de aperfeiçoamento para a busca de soluções mais acuradas. Ou seja, quando se quer estimar um volume total de madeira de uma determinada área, a acurácia é muito importante para garantir que o que foi estimado seja próximo à quantidade real. Então, essas técnicas estão sendo desenvolvidas, então, tentando buscar a máxima utilização da madeira e estudos de novas funções de afilamento podem buscar a máxima utilização dos fustes. Desenvolvidos, então, no setor automobilístico, de forma independente por Paulo de Castejo, que trabalhava na Citroën, e Pierre Bézier, que trabalhava na Renault. A spline de Bézier, curvas de Bézier, caracteriza então uma curva de uma maneira que os computadores possam desenhá-la. Segundo Farin, a spline de Bézier veio a público em suas investigações no ano de 1962 pelo engenheiro francês Pierre Bézier. No entanto, em 1959, o matemático Paul de Castejo estava investigando a natureza dessas curvas enquanto ele trabalhava na Citroën. As curvas de Bézier têm alta capacidade de adaptação e são bem flexíveis. Elas são utilizadas hoje em dia em softwares para cirurgia plástica, para ver o resultado antes do procedimento, como apresenta a figura. E as splines de Bézier podem criar curvas suaves e estão presentes em softwares de design gráfico, em animações, e ela é uma importante ferramenta na computação gráfica. As curvas, elas podem ser desenhadas bem facilmente à mão livre, mas para o computador essa tarefa não é tão simples. As curvas, elas necessitam de uma função para serem desenhadas, mas nem todas as funções que a gente conhece conseguem atingir o comportamento que a gente deseja. Então, uma alternativa são as curvas de Bézier, que são muito utilizadas então na computação gráfica. As redes neurais artificiais, segundo Hawking, são processadores formados por várias unidades de processamento simples, paralelamente distribuído e densamente interligados, armazenando o conhecimento e tornando-o pronto para o uso. Segundo o autor, a RNA consiste de um modelo inspirado no cérebro humano, onde o conhecimento é adquirido e armazenado para a realização de uma tarefa. O primeiro modelo matemático do neurônio foi proposto por Orrin McCulloch e Walter Pitts em 1943. Já o Multilayer Perceptron foi estudo do psicólogo Frank Rosenblatt, e a MLP ela vai conter então pelo menos uma camada escondida e mais de uma camada de neurônios, ao contrário do perceptron simples, que apresenta apenas uma camada de neurônios. E ela pode ter mais de uma camada neural escondida, a MLP, como apresenta o nosso diagrama. Então, temos a camada de entrada, a primeira camada neural escondida, a segunda camada neural escondida, ela pode ter mais camadas neurais escondidas. Temos a camada neural de saída. Então, o Multilayer Perceptron, ele se assemelha ao Perceptron simples e ele é bastante aplicado. Um exemplo pode ser problemas de classificação, aproximação de função, entre outras aplicações. Então, aqui alguns trabalhos correlatos. Então, Molinari, 2021, a sua tese de doutorado do programa de pós-graduação em Ciências Florestais da Universidade Estadual do Centro-Oeste.
Ele utilizou então pinos de 17 anos de idade e utilizou para sua pesquisa cerca de 52 árvores. Então foram ajustadas as funções de filamento de quinto grau, Max Burckhardt e Pini, e as splines de Bézier. Então as splines de Bézier elas podem ser construídas de forma bem simples pelo algoritmo de Castells e também por meio do polinômio de Burst, apresentada aqui. Para as estimativas de diâmetros e volumes estratificados, a spline de Bézier perfil médio por classe de diâmetro apresentou uma leve superioridade em relação às demais, e ele relata que as splines de Bézier são uma ótima opção para descrever o perfil de fustes, estimar os sortimentos e são aplicáveis em árvores em pé, utilizando então as heurísticas propostas nessa pesquisa por ele. Já Bonnet, de 2018, utilizou redes neurais artificiais em relação às funções de filamento com aplicação da modelagem de efeitos mistos multiníveis para a descrição do perfil do fuste de pinos, utilizando então na sua pesquisa 246 árvores. Ela concluiu então que os resultados apresentados foram satisfatórios utilizando as redes neurais. Binot, em 2014, apresentou um caso de utilização de redes neurais artificiais para determinação de volumes de árvores e observa-se que há uma certa simplicidade na aplicação deste método e que o tempo de processamento de dados de cubagem é significativamente reduzido sem perda de rigor. Chikoski, 2016, utiliza-se do plantio de acácia negra variando de 1 a 10 anos. Então, foram ajustadas as equações com o modelo volumétrico de Shoemaker-Hall com a função de filamento de Hradecki, comparando com os 3 algoritmos de aprendizado de máquina. Então, cavezinho mais próximo, Random Forest e redes neurais artificiais. E a rede neural artificial foi utilizada no Multilayer Perceptron e o modelo de Shoemaker-Hall apresentaram melhores resultados. Os métodos de aprendizado de máquina foram mais precisos que o polinômio de Hradecki. Então, em relação à spline de Bézier, vai se buscar a heurística proposta por Molinari. Então, ele se utiliza do polinômio de Bernstein para descrever, então, o perfil do fuste. E ele faz uma adaptação, onde DI é a estimação dos diâmetros ao longo do fuste. O DAP é diâmetro e altura do peito. Temos a nossa combinação. PI seria o ponto de controle. HI divididos por H é o parâmetro real, onde HI seria a altura ao longo do fuste e H a altura total. I, o nosso parâmetro inteiro, e N, o grau da curva de Bézier. Já em relação às redes neurais artificiais Multilayer Perceptrons, pretende-se usar o algoritmo de treinamento Backpropagation e uma busca uma variação de números de neurônios em uma ou mais camadas ocultas, com diferentes funções de ativação e taxas de aprendizado, se possível. Em relação às funções de afilamento, existem vários modelos de filamento não segmentados, segmentados de forma variável e outros modelos e modelagens. Então, ainda não foi possível buscar os dados, mas em breve será, e eu pretendo continuar então a pesquisa e aplicar definitivamente esses métodos e obter então as nossas conclusões. Aqui estão algumas referências que eu utilizei nos slides e no meu trabalho. E é isso. Muito obrigada.